doutor Lotufo, boa noite, doutor Lotufo, João Paulo Boa Becker noite. Lotufo, uma sumidade, pediatra, pneumologista, ele que é doutor em pediatria pela USP e coordena um programa de extrema competência no HU da USP, que é o trabalho contra o tabagismo. A gente vai falar com uma coisa muito importante hoje. Doutor, eu acredito, você vai concordar comigo, que nós, aqui no Brasil, nós temos um programa, eu já falei aqui umas 2 ou 3 vezes, dos mais importantes e mais competentes do mundo. Tá? E a gente tem estatística para dizer isso, para confirmar e para comprovar, para ratificar isso. Em 1987, quando eu comecei a trabalhar com tabagismo, existia 34% da população adulta brasileira fumava. Hoje, a pesquisa digital fala em 9,2%, 9,3%. Mas, doutor, quando a gente estava achando que estava ganhando essa guerra, a gente estava comemorando isso, de repente chega um novo inimigo para a gente combater, que é o cigarro eletrônico. Pesquisa recente também de Vigitel fala que 16,3% dos brasileiros de 13 a 17 anos de idade já experimentaram o cigarro eletrônico. O que chama atenção nisso tudo, Lotufo, é que o cigarro convencional ele é liberado. Você pode comprar em qualquer esquina. E apenas 9,2% dos adultos fumam hoje. Enquanto que o cigarro eletrônico é proibido a sua comercialização, a sua publicidade, a sua importação. E 16,8% dos jovens de 13 a 17 anos de idade andam experimentando o cigarro eletrônico. O que é que está acontecendo, doutor? Eu costumo falar o seguinte, presta atenção, nós somos competentes quando nós produzimos uma reversão de mentalidade na população adulta do Brasil. Isso foi a base, o esteio que promoveu essa redução consistente do consumo de cigarros. Mas nós não fomos tão competentes em fazer esse mesmo remodelamento na mentalidade dos jovens brasileiros. E por isso que 10 de cada 10 novos fumantes, 9 são também adolescentes. Doutor, fala um pouquinho disso e fala também do seu trabalho. Fica inteiramente à vontade, doutor. Ok, muito obrigado pela oportunidade, agradeço de estar do seu lado aqui. E, na verdade, a gente precisa tomar cuidado para a gente não perder essa luta, né? Porque a gente vinha ganhando, como o senhor mesmo falou. Agora, eu, quando fui a uma escola de jovens aí e tal, eu perguntei para eles por que os seus avós fumavam. E eles falaram porque é sexy, porque era chique, porque tinha o glamour do cigarro, socializava, né? Achavam que não fazia mal e achavam também que não viciava. E eu perguntei, por que o jovem hoje usa cigarro eletrônico? Eles não souberam responder, mas eu respondi. Porque é chique, porque é sexy, porque tem um glamour, porque socializa, exatamente a mesma coisa. Acham que não vicia e não conhecem os problemas de saúde causados pelo cigarro. É a mesma situação dos nossos avós na década de 50. Então, a indústria sabe como manipular isso daí, né? Então, o cigarro eletrônico ele foi lançado com um marketing muito forte para os jovens americanos. O que acontecia? Os jovens americanos, lá nos Estados Unidos, houve um marketing forte para o acampamento de verão das escolas americanas. Acampamento de verão lá é como se fosse o nosso carnaval. Seria a mesma coisa do que o Vapor está fazendo a propaganda no carnaval aqui, patrocinando o nosso carnaval, que é o que a cerveja faz, né? Do outro jeito. Então, isso entrou com uma coisa muito forte por lá, e até dezembro de 2019 a gente teve lá milhares de internações em jovens com problema respiratório e 67 ou 68 mortes e um caso de transplante pulmonar. Por que a gente fala até dezembro de 2019? Porque depois disso veio o Covid. E aí o processo inflamatório do Covid acabou encobrindo aí o processo inflamatório do pulmão dos jovens e ficou aí, perdeu-se um pouco o controle.
Então, acho que até o Covid ajudou no aumento do uso de cigarro eletrônico, né? Porque não se falou mais do cigarro eletrônico, falava-se só do Covid. Então, esse é um grande problema. E a minha luta desde 2020 aqui no Hospital Universitário é montar um ambulatório antitabágico. Eu comecei tratando os pais fumantes das minhas crianças asmáticas, depois virou um ambulatório para o funcionário USP, porque a USP tinha interesse e patrocinava, pagava o tratamento, os medicamentos, porque ainda não tinha medicamento fornecido pelo Ministério, e hoje é um ambulatório para todo mundo que quiser parar de fumar. Ele é um ambulatório aberto e a gente vem batalhando nisso bastante. Eu, como pediatra, fazendo aí o pessoal parar de fumar. Agora, quando me perguntam congresso de adulto, me dão lá tratamento do adolescente. Eu sempre falei isso, olha, não precisa se preocupar com o tratamento do adolescente, porque ele não vem parar de fumar. A idade do pessoal vir parar de fumar é 40 a 60 anos. Então, agora eu estou começando a receber no consultório, eventualmente aqui no ambulatório, pais preocupados com os filhos adolescentes, pois já perceberam que eles estão dependentes do cigarro eletrônico, já que o cigarro eletrônico tem mais nicotina do que o cigarro normal. Então, vicia mais rápido. Então, adolescentes que não conseguem ficar numa sala de aula sem sair para dar uma tragada, isso é absurdo, né? Então, a dependência da nicotina é muito forte. E agora a gente começa a receber aí jovens dependentes que estão querendo sair dessa vida de dependência de nicotina, que é o que a gente fala. Lautuf, dá uma olhadinha nessa estatística aí, Lautuf. Estudo Jornal Folha de São Paulo, Rede de Atenção Profissional do SUS. Põe a anterior, essa daí. Ó. Pela primeira vez, isso foi de 2013 a 2023. Pela primeira vez na história, os registros de ansiedade em crianças e adolescentes superam os de adultos. Para que o público leigo que está nos ouvindo nesse momento, nos vendo e nos ouvindo, a gente precisa dizer que a nicotina é uma droga absolutamente ansiolítica. Quer dizer, essa estatística se encaixa muito bem nesse momento que a gente está vivendo. Os nossos jovens estão sendo atraídos, além do que você já falou, pelo charme, pela elegância, mas também por isso aí. Casa muito bem essas duas coisas. Fala um pouquinho sobre isso, Lautuf, sua experiência sobre isso. O meu irmão, que é psiquiatra, ele diz muito isso, quer dizer, o Covid também foi responsável pelo aumento de ansiedade entre os jovens. Então, houve uma mudança geral nisso. Hoje mesmo aqui no ambulatório pediátrico aqui, uma pessoa estava comentando aí, o seu irmão de 11 anos, a situação de ansiedade, depressão e conflitos que um garoto de 11 anos estava sofrendo. E o cigarro, todo mundo sabe que acalma. Inclusive, o pessoal que para de fumar, a grande maioria volta a fumar num momento de problemas emocionais. Exatamente. Né? Isso é verdade. Então, esse é um grande problema. Agora, o que acontece na pediatria é que a gente não tem estrutura no atendimento governamental, no SUS, para indicar um tratamento e um acompanhamento adequado desses adolescentes ou dessas crianças com problemas emocionais. Geralmente, a família tem problemas emocionais, né? E eu gosto muito de uma psicóloga de família orientar porque se a mãe é ansiosa, se a mãe é depressiva, a criança vai sofrer a mesma coisa, né? Ela vai viver num ambiente depressivo, de ansiedade, etc. Eu brinco muito assim, por exemplo, que a criança com chupeta, por exemplo, é mais fácil tirar chupeta da criança do que da mãe da criança. Então, reflete exatamente o ambiente familiar. E o ambiente familiar hoje é problemático, e a gente sabe que a droga se inicia dentro de casa. E esse poder do tabagismo de acalmar
acaba sendo terapêutico, né? Quem tem esse tipo de problema recorre ao cigarro para se acalmar. Você tem um problema, você fuma, né? Como se fosse resolver o problema. Só que aí a gente tem os problemas de saúde, os problemas de dependência, e assim vai. Então, isso está atingindo as nossas crianças e nós estamos aqui uma dificuldade muito grande de orientar um acompanhamento. O CAPS infantil, por exemplo, não dá conta desse tipo de problema. Então, na rede nossa aqui, é complicado para onde encaminhar essas crianças. Então, nós estamos sofrendo bastante nesse sentido. Mas eu acho que o pediatra também tem uma função aí de trabalhar com a família. Eu digo sempre que antes de eu ser pneumologista pediátrico, eu sou pediatra e antes de ser pediatra, eu sou médico de família. Porque a família está presente no meu consultório, entendeu? No meu ambulatório, é a família que vem. E, na verdade, por exemplo, tratar os pais fumantes é fundamental, porque tem uma estatística aí que diz o seguinte, publicada em 2018, se os pais fumam, 50% de chance dos filhos partirem para as drogas. Se os pais não fumam, 2%. É uma diferença absurda. Então, o pediatra tem que atuar no tratamento e na cessação de tabagismo dos pais. Isso é fundamental. E o álcool, a mesma coisa. Se os pais bebem, 25% de prevalência de droga nos filhos. Se eles não bebem, 1%. Essa medida é extraordinária. Então, o pediatra tem que trabalhar com a família. Isso é extremamente importante. Ô, doutor, me diga uma coisa. Você falou aí em as pessoas recaírem por causa das ansiedades. A gente sabe que a memória química da nicotina são 3 meses, né? Mas eu atendo muitos pacientes. Eu estou aposentado hoje, eu atendia muito na rede pública, né? Eu era médico de um programa de cessação de tabagismo do SUS, né? Mas atendo também muito no consultório. E chegam muito fumantes meus, que passaram por mim e por outros colegas, ou passaram no SUS, que chegam dizendo que recaíram depois de 3 meses. Aí, assim, existe aquela dependência psicossocial que está exatamente nesse contexto do pós 3 meses da memória da nicotina. Doutor, me diga, na tua experiência, eu acho que o importante nesse sentido, na prevenção do tabagismo na infância e adolescência, tem tudo a ver com a conscientização dos pais e dos adolescentes. Você tem um trabalho muito importante nesse sentido, doutor. É o doutor Bartô. Fala um pouquinho sobre esse seu projeto, doutor. Veja, esse projeto, o Dr. Bartô, foi um personagem que, para a criança, é muito importante você ter um personagem, né? E, na verdade, eu trabalho muito com o que a gente chama aconselhamento breve na consulta, ou seja, você tem que gastar um tempo da sua consulta conversando sobre os problemas. E o tabagismo é um problema muito grande. Vou dar um exemplo. Por exemplo, tem uma doença na pneumologia pediátrica, que você conhece, que é a fibrose cística. Dá 1 para cada 10 mil nascidos vivos. 1 para 2 mil na raça branca, 1 para 17 mil na raça negra, e fazendo as contas, dá mais ou menos 1 para cada 10 mil. Em 10 mil pessoas, eu vou ter 1.000 tabagistas. É um troço absurdo, muito forte. Entra agora aqui, por exemplo, a dengue. Nós estamos aqui, 8 municípios em São Paulo com dengue epidêmica, ou seja, mais de 300 casos para 100 mil, a gente tem epidemia. Em 100 mil adolescentes, eu vou ter aí um número absurdo, milhares de jovens iniciando aí no cigarro eletrônico, iniciando no cigarro normal e assim vai. A gente sabe que quem começa no cigarro eletrônico, em pouco tempo vai estar usando também o cigarro comum. Enfim, o Dr. Bartô trabalha ou no consultório, a gente tem um material lúdico para as crianças que a gente distribui. O Marcelinho Miado e a Névoa Assassina fala sobre o tabagismo passivo. Meu tio ficou Banguela fala sobre o tabagismo ativo.
E depois, para adolescente, a gente tem um livreto do cigarro eletrônico, tem um livreto do narguilé, que é outra porcaria que está muito em voga aí também, e a gente distribui esse material. E o grande trabalho do Dr. Bartô é ir para os municípios, fazer um programa, uma semana de prevenção de drogas, para dar um start na cidade, para que o trabalho seja contínuo na cidade. Todos nós sabemos que você ir a uma escola fazer uma palestra tem eficácia quase zero, porque entra por um ouvido, sai pelo outro e acabou. Não. Eu estou indo essa semana agora para o município de Pompeia, um trabalho patrocinado pela fundação da empresa Jacto. Eu já fui o ano passado e estou retornando agora, então nós estamos levando teatro infantil, estamos levando palestras em sala de aula, uma equipe que faz palestras em sala de aula, e estamos levando também um teatro para adulto, que é o João Signorelli, meu parceiro que faz, meu amigo, que fala sobre a ética de Gandhi. Ética é uma coisa que está faltando, tudo para plantar semente para que eles continuem o trabalho de prevenção. Então, por exemplo, eu falei lá em janeiro de 2024 para 190 professores, durante 2 dias, ensinando os professores a fazerem o aconselhamento breve. Porque não adianta eu ir na cidade uma vez e ir embora no dia seguinte e acabou. Não. Eles vão continuar o aconselhamento breve no site do Dr. Bartô, que é drbartô.com.br, tem todo o material que a gente utiliza na prática para difundir essas ideias, e tem lá também 50 ou 60 vídeos já sobre tabagismo, com depoimentos e algumas coisas cômicas, outras sérias, que é um trabalho para que o professor possa fazer isto semanalmente em sala de aula. Então, por exemplo, você pega um professor de matemática, antes da matéria dele, de começar a aula dele, ele passa um vídeo de 2 minutos e discute aquele assunto 3 minutos. Toda sexta-feira. Ele faz um aconselhamento breve toda sexta-feira durante o ano inteiro. Deu para entender? Então, é muito mais eficaz esse tipo de trabalho do que eu ir à escola fazer uma palestra. Geralmente, na escola pública, onde juntam 600 alunos no anfiteatro, o microfone não funciona, o projetor também não, e a gente sofre ali para transmitir alguma coisa. Não, é um programa de plantar a semente no município. Erechim, Rio Grande do Sul, existe a universidade privada lá, onde uma colega fisioterapeuta me levou para lá, fizemos um piloto, e ela trabalha, plantamos a semente e ela continua o projeto até hoje. Já são 5 ou 6 anos que ela está fazendo o projeto no local. E a gente planta a semente e deixa o barco correr. Então, na verdade, eu preciso achar uma pessoa em cada escola para que elas façam o aconselhamento breve do Dr. Bartô, no caso, que é o nosso personagem. Então, esse aqui é o material. Ó. Esse aqui, por exemplo, é o Marcelinho Miado e a Névoa Assassina. Esse aqui é o Sumiço do Vovô, que é sobre o álcool. E assim vai. E nós temos aqui Mostra o primeiro novamente. O primeiro que você viu. Mostra aí. Dá uma ampliadazinha para a gente ver aí, pessoal. Marcelinho Miado e a Névoa Assassina. Aí aparece ao contrário, né? Por causa do... Enfim... Mas isso é sobre tabagismo passivo. É um fato real, onde uma criança chegava todo domingo à noite fazendo inalação no pronto-socorro com a sua bronquite. Porque os pais jogavam cartas, aquele grupo de jogadores, aquele cinzeiro desse tamanho, cheio de bituca, e a criança tabagista passiva acabava inalando aquilo e ia parar no pronto-socorro. Esse é o mais famoso atualmente, que é o cigarro eletrônico. Tá? Ele aparece ao contrário aí, mas ele explica aí bastante coisa sobre o cigarro eletrônico e narguilé. E nós temos um livro também, aproveitando... Me manda esse aí depois, me manda uma imagem disso aqui para mim depois, viu? E esse material para eu reproduzir aqui. Viu? Ok. Tá. Esse aqui é o nosso livro-texto, que o primeiro foi Tabagismo, uma doença pediátrica, que até tem uma homenagem no livro
para a pessoa mais antiga lá que trabalhou com tabagismo. E o que acontece? Depois eu comecei a atender como alcoólico no consultório. Puxa, como alcoólico, não é vomitar no banheiro da festa. Como alcoólico. E depois eu comecei a atender surto psicótico por uso de maconha. Eu sou pediatra. Gosto de bronquite, asma, diarreia, vômito, mas não de surto psicótico. Então, o nosso livro, o segundo livro, chamou-se Álcool, Tabaco e Maconha são drogas pediátricas. E esse último é álcool, tabaco, maconha e cigarros eletrônicos são drogas pediátricas, né? Porque o cigarro eletrônico chegou. E nós já estamos defasados, porque já estamos bolando o próximo, que é álcool, tabaco, maconha, cigarro eletrônico e celular são drogas pediátricas, né? Então, essa lei de retirar o telefone das escolas foi brilhante, fundamental, que nem foi a lei de não se fumar em ambiente fechado, né? Que, aliás, foi um pediatra do Sul, aí, do Rio Grande do Sul, que fez o discurso lá na Assembleia, no Congresso Nacional, quando se aprovou essa lei, foi um discurso emocionante, etc. Enfim, como é que a gente consegue tirar o celular de dentro da escola e a gente não consegue tirar o vapor de uma banca de jornal? Isso é absurdo, quer dizer, não tem vontade política de atuar em relação à prevenção de droga. Tem que dificultar o acesso da juventude, né? Uma coisa simples. Então, hoje, ninguém vai discutir o celular na escola, mas o camarada compra o vapor, compra o cigarro eletrônico em qualquer lugar, apesar de ser proibido desde 2009 a produção, importação, etc., no país. Mas você não pode vender. Mas o que acontece? 31 de maio agora nós vamos ter alguma notícia nos jornais da Polícia Federal indo lá e apreendendo material na banca de jornal. Mas é só nesses dias. Depois nada acontece. Não há uma vontade política de regulamentar mesmo o uso desse tipo de coisa, como não há uma vontade política de regulamentar o álcool. Então, a gente fica patinando nessa história, né? O tabaco nós conseguimos evoluir bastante, mas o cigarro eletrônico nós temos que abrir os olhos porque a coisa está feia aí para o nosso lado, né? Tu tem um trabalho aí, eu até escrevi alguma coisa, um artigo sobre isso, eu tenho escrito a origem desse trabalho, mas que fala da nicotina, né, estimulando muito os jovens a aderirem, a serem abraçados pela cannabis e pelo álcool em excesso. Né? A gente tem um comitê de combate ao tabagismo aqui na Paraíba, e lá nós temos pediatra, nós temos professores da rede pública e privada, tá certo? E a gente está com a ideia, doutor, de fazer um trabalho para que esse pessoal passe a transmitir nas escolas a nossa intenção de conscientizar esses jovens e os pais dos jovens. A gente tem que trabalhar os formadores de opinião desses jovens, professores e pais de jovens. E também a pediatria, a Sociedade de Pediatria aqui, ela está integrada no nosso comitê. A gente quer conversar com os pediatras para conversarem com os pais. Eles têm esse contato direto com os pais. Seria muito interessante essas informações pudessem repassar de uma maneira bem benéfica para a nossa sociedade. Só que o médico não é uma pessoa muito fácil de abraçar essas coisas. Então, eu sugeriria o seguinte, por exemplo, no ambulatório, no posto de saúde, eu posso ter uma enfermeira que faça isso na sala de espera, por exemplo, do ambulatório, entendeu? Porque o profissional médico, com 15 minutos para atender um paciente, ele vai ter pouco tempo para fazer o aconselhamento breve. Eu fiz ontem aqui uma discussão com um menino de 13 anos, que eu faço para mostrar para os residentes como a gente atua, né? Em 10 minutos, eu tive uma conversa com ele brilhante, um rapazinho brilhante, ele sabia das coisas e tal, mas tinha uma autoestima muito baixa, que por problemas familiares, etc. E ele é um camarada com alto risco de partir para as drogas, por causa dessa autoestima dele baixa.
Então, esse aconselhamento breve foi para aumentar a autoestima desse garoto e nós vamos reconversar quando ele voltar ao ambulatório. Existe um trabalho de uma enfermeira que fez 5 ligações telefônicas para um grupo de pacientes. Com 5 ligações telefônicas, ela conseguiu a cessação de 30% de tabaco e 18% de bebida alcoólica. 5 ligações telefônicas. Se eu faço, no primeiro ano de uma criança, 8 consultas de puericultura, eu tenho 8 oportunidades de fazer um aconselhamento breve e conseguir isso também. Só que o médico não faz isso. Ele está mais interessado lá na dieta, no leite, etc. e tal, e no grande problema de saúde, que é o risco das drogas, né? Ele não se detém nesse assunto. Me pergunta assim, com que idade eu devo começar a trabalhar a prevenção de drogas? E eu falo, é intraútero. Porque a gestante, ela diminui o consumo de cigarro ou cessa o tabagismo durante a gestação. Embora o obstetra não tenha falado muita coisa, ele só fala, olha, você precisa parar de fumar, viu? Mas como ela vai parar de fumar se ela é uma dependente de nicotina? E ela diminui ou para de fumar, mas o que acontece? Quando nasce a criança, o obstetra não gastou 1 minuto para dizer para ela, olha, você ficou aí 5, 6 meses sem fumar, não mate a saudade do cigarro, porque se você fumar vai acordar todos os receptores de nicotina e você volta a fumar no dia seguinte. E na prática é o que a gente vê, né? Então, o médico é difícil, a gente precisa de um auxílio da equipe que trabalha junto com a gente para ela exercer um pouco essa função. Essa é a minha opinião nessa história, né? Muito bem, doutor Lotufo. Excelente a sua participação nesse nosso programa. A gente precisa trabalhar com mais afinco, com mais consistência, com mais persistência na questão da criança e do adolescente. Eu gosto de falar nas minhas entrevistas que, se persistirem esses dados do consumo de cigarro eletrônico hoje, nós vamos ter uma pandemia lá na frente de hipertensão, infarto e AVC. Essa que é a realidade. Doutor Lotufo, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço. Me manda esse material para eu reproduzir aqui, viu? Legal. Um grande abraço, obrigado. E qualquer dia vamos a Paraíba aí para vamos sim. Ajudá-los aí nesse sentido, tá bom? Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.